Aí. Opa, iniciou. Tudo bem, como vão? Estamos aqui para a apresentação do trabalho de conclusão de curso da Engenharia de Produção da Univesp, Polo Barueri, São Paulo. O nosso tema é gestão de risco e ferramentas de mitigação em indústrias químicas. Bom, nosso grupo é constituído por mim, Fernando Santana da Costa, o Paulo Vitor Machado e o Ricardo Fernandes Barreto. Nossa orientadora é a professora Paola Cristina Ribeiro. Bom, na apresentação desse trabalho, vamos seguir o seguinte sumário. A introdução, que já estamos fazendo, objetivos, metodologia, fundamentação teórica, resultados, considerações finais e referências bibliográficas. Justificativa do tema. O que impulsionou a realização deste trabalho foi o intuito de enfatizar a importância da segurança do trabalho, do gerenciamento dos riscos de acidentes nas indústrias químicas, principalmente naquelas de médio e grande porte. Delimitação do tema. Para um estudo mais preciso, o foco da pesquisa foi delimitado à gestão de risco e ferramentas de mitigação em indústrias químicas de alto risco, com base no referencial teórico apresentado neste trabalho. O problema. Buscou-se reunir informações com a finalidade de entender o seguinte problema da pesquisa. A indústria química possui um amplo histórico de acidentes com grandes proporções. E esses acidentes contribuíram para a melhoria de muitos processos no que diz respeito à segurança. Porém, fica a dúvida. E se esses acidentes não tivessem ocorrido? E se mesmo com a ocorrência desses acidentes, os danos fossem mínimos? Será que os processos de segurança teriam evoluído? Objetivo geral do trabalho. Demonstrar a necessidade de gerenciar os riscos de acidentes e também uma política de segurança do trabalho séria e eficaz, não restrita apenas à documentação, mas que seja prática e efetiva. Objetivos específicos. Destacar a obtenção de panorama geral da indústria química, abordar de uma forma geral os principais conceitos de segurança do trabalho relativos ao risco e ao perigo, fazer uma análise sucinta dos principais erros na gestão de risco, expondo as principais ferramentas de análise de risco. Destacar a importância da cultura de segurança no ambiente de trabalho. E, por fim, analisar de forma geral alguns acidentes já ocorridos na indústria química. Metodologia. Para a realização do presente estudo, foi realizada uma vasta pesquisa bibliográfica, na qual foi considerada uma parte relevante de obras escritas a respeito do tema em publicações como revistas científicas, livros, trabalhos acadêmicos, teses e outros que estejam disponíveis em formato digital para a pesquisa. Agora, dando prosseguimento à apresentação, o Ricardo Barreto vai dar continuidade com a fundamentação teórica. Bom, boa noite. Meu nome é Ricardo Fernandes Barreto. Dando prosseguimento à apresentação, irei explanar sobre a fundamentação teórica, que se trata do embasamento dessa pesquisa. Bom, vamos começar pela definição de risco e perigo. Risco e perigo estão diretamente associados e presentes em determinados ambientes laborais, muitas vezes em grandes escalas e outras em pequenas escalas. Entender sua correlação é analisá-los detalhadamente dentro de uma organização. É fundamental para a prevenção de acidentes, segundo Maradola Júnior. E para Maradola Júnior, o risco é a probabilidade de realização de um perigo, enquanto o desastre é o resultado de um perigo derivado de um risco, com determinada magnitude. O perigo é tanto o fenômeno potencial quanto o fenômeno em si. Significa dizer que não há perigo sem risco, nem risco sem perigo. A existência de um perigo potencial tem embutido um risco, enquanto o risco só existe a partir de um fenômeno, seja potencial ou consumado. Segundo a norma OSAS, que define o termo risco e perigo da seguinte forma: perigo é a fonte, situação ou ato com potencial para o dano em termos de lesões, ferimentos ou danos para a saúde ou uma combinação destes. Riscos: combinação da probabilidade da ocorrência de um acontecimento perigoso ou exposição
e da severidade das lesões, ferimentos ou danos para a saúde, que pode ser causada pelo acontecimento ou pela exposição. Riscos ocupacionais. A fabricação de produtos químicos, o manuseio e o transporte são considerados atividades de alto risco, pois a toxicidade e a periculosidade das matérias-primas e dos produtos fabricados potencializam os danos. Durante a fabricação de produtos químicos, são gerados riscos em várias escalas, segundo Gallenbeck, 2007. Os riscos ocupacionais têm origem nas atividades insalubres e perigosas, aquelas cuja natureza, condições ou método de trabalho, bem como os mecanismos de controle sobre os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos do ambiente pode provocar efeitos adversos à saúde dos profissionais. Segundo Mauro, 2004. Além dos riscos envolvidos no processo, o potencial de dano ambiental de algumas empresas também é alto e o gênero industrial químico está entre os maiores causadores de danos ao meio ambiente, devido aos processos de produção, fabricação, armazenamento e transporte de produtos poluentes. Um simples erro de processo pode simplesmente devastar ou dizimar uma empresa do ramo químico, que possui alto risco de acidente em sua planta fabril. Gestão de risco. O gerenciamento de risco trabalha justamente com a incerteza, visando a identificação de problemas potenciais e de oportunidades antes que ocorram, com o objetivo de eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto de eventos negativos para os objetivos do projeto, além de potencializar os efeitos da ocorrência de eventos positivos. Rocha, 2004. Aqui vamos apresentar as mais... Ai, caramba. Aqui vamos apresentar algumas ferramentas de risco que a gente julgou as mais importantes, que é o APP, o ATIF, que significa em si, a RASOP e a FEMEA, que é a análise de métodos de falhas e efeitos. A indústria química é um setor de extrema importância e, por esse motivo, é um setor sólido e que apresenta indicadores impressionantes. É um dos maiores setores industriais, rivalizando com de semicondutores, equipamentos e materiais de tecnologia da informação. Esse gigantismo é explicado pela onipresença dos produtos da indústria química e pela sua essencialidade em qualquer atividade humana. Gallenbeck, 2007. A indústria química no mundo. A indústria química mundial conta com altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e, por esse motivo, é um setor de destaque no mundo. A partir da Segunda Guerra Mundial, o aumento da demanda por novos materiais e produtos químicos, acompanhado pela mudança da base de carvão para o petróleo, conduziu ao desenvolvimento e expansão do complexo químico industrial. Freitas, 95. A indústria química no mundo. Todos os países desenvolvidos cultivam indústrias químicas robustas. Os valores dos ativos das indústrias químicas e seus gastos são elevadíssimos. Nos últimos anos, as empresas químicas globais desfrutaram de uma alta demanda e de margens elevadas, à medida que os preços globais atingiram os maiores valores nos últimos 10 anos. Aqui vemos o ranking das indústrias químicas no mundo. O Brasil aqui ocupa a 11ª posição, ficando na frente apenas do Reino Unido e da Itália. A indústria química no Brasil. A indústria química brasileira ocupava em 2018 a 10ª posição no ranking mundial, estando atrás apenas da China, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Índia, Taiwan, Rússia e França, e à frente do Reino Unido e Itália, como foi citado no slide anterior. O Brasil é o segundo maior setor da indústria de transformação, perdendo apenas para o setor de alimentos. Aqui também vemos mais um gráfico mostrando o percentual de 2017 a 2018, que foi de mais de 20% do lucro no Brasil. Bom, acidentes ocorridos. Dentre os acidentes ocorridos no século XX, podemos destacar a explosão da planta de produção de caprolactama da fábrica Lipro Ltda, o vazamento de condensado de gás natural que se formou sob a plataforma de Piper Alpha,
O derramamento de óleo do navio Exxon Valdez, que expeliu 40 milhões de litros de petróleo bruto em Prince William Sound, no Alasca, e as 3 explosões que, em cerca de 20 minutos, ocorridas na madrugada do dia 15 de março de 2001, na plataforma P-36 da Petrobras, na Bacia de Campos. Após diversos acidentes, foram feitas algumas convenções e algumas medidas foram adotadas. Em 1982, a diretiva de Seveso, na Comunidade Europeia. Em 1989, a 244ª reunião do Conselho de Administração, onde houve a aprovação da reunião tripartite de peritos. Em 1990, a elaboração de um repertório de recomendações práticas para a prevenção de acidentes industriais maiores. Também em 1990, a elaboração do Manual Prático, Controle de Riscos de Acidentes Maiores. Em 92, Process Safety Management, Estados Unidos. Em 1993, a Comissão da OIT. E em 96, Seveso II. Bom, agora passo a palavra para o colega Paulo Machado, que vai dar alguns exemplos práticos. Boa noite, meu nome é Paulo Vitor Machado. Os nossos resultados temos como um dos casos mais emblemáticos a indústria Banquímica, uma indústria que teve sua principal planta localizada no bairro de Emerlino Matarazzo, no município de São Paulo. Sua planta produtiva realizava principalmente as seguintes atividades: produção de aceleradores químicos para fim de exportação e abastecimento do mercado interno, produção de antioxidantes e antionizantes para a indústria de pneumáticos e de borracha. Essa empresa tinha, dentre de seus principais clientes, as principais produtoras de pneu, principalmente do país, onde ela era, por muitas vezes, o principal ou até mesmo exclusivo fornecedor de diversas matérias-primas. Ao longo das suas atividades, a empresa teve acidentes e autuações, devido à falta de controle na segurança dos processos operacionais, acidentes internos com empregados, a planta que se demonstrava intrinsecamente insegura, problemas ambientais. Teve, ao longo de sua história, 34 autuações por poluir a atmosfera, o solo e o subsolo, e doenças respiratórias em moradores do bairro, funcionários e a comunidade localizada nas proximidades, além também de um campus da Universidade de São Paulo localizado no bairro. Devido às vistorias realizadas pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, houveram diversas interdições e paralisações das produções, multas no valor de aproximadamente 60 milhões de reais, a perda de clientes devido às suas paralisações e a falta de fornecimento aos clientes que eram exclusivos, então eles tiveram que procurar outros meios, e isso gerou para a empresa danos incalculáveis. E com isso, conclui-se que as indústrias químicas de alto risco, incluindo as que atuam no Brasil, necessitam de maior atenção nos quesitos de saúde e segurança do trabalho, pois muitas vezes o impacto causado pode comprometer a subsistência de uma empresa, como foi o caso da Banquímica, uma empresa sólida, líder de mercado, que por questões ligadas à saúde, segurança e meio ambiente, acabou encerrando suas atividades da sua principal planta fabril no ano de 2006, em Ermelino Matarazzo, em São Paulo, tendo ainda que suprimir a maior parte de suas atividades pela perda de credibilidade, com isso, de grandes clientes dos seus clientes. Através dos registros históricos, é possível verificar que o índice de acidentes, bem como a proporção de dano nos acidentes da indústria química, é elevado. Diversos acidentes ocorreram vitimando, muitas vezes, milhares de pessoas, o que atribui ainda mais relevância ao tema.
Aqui temos nossas referências usadas nesses slides do trabalho e o nosso agradecimento a todas as partes envolvidas nesse processo de formação. Obrigado.